Fala, turminha, tudo bem com vocês? Olha, o tempo está passando muito rápido. Hoje já é quinta-feira, você acredita? E quinta-feira é dia de aulinha de evangelização, né? Agora, você adivinha qual que é o assunto dessa aula de hoje? Faz nem ideia, não? Olha só, tá aí para vocês na tela. Hoje nós vamos falar sobre vigilância, né? Não foi Jesus que pediu para que nós vigiássemos e orássemos? Pois é. E aí nós vamos entender então nessa aulinha o porquê que nós devemos ser vigilantes. Beleza? Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece inicial? Bom, convido a todos vocês a se sintonizarem com o plano maior, elevando o pensamento até Deus nosso Pai. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, como o tema é vigilância, eu não podia deixar de trazer, né, outra coisa que não fosse o significado de orar e o significado de vigiar. Vocês sabem quais são o significado de cada palavrinha dessa? Bom, veja só. Quando Jesus pediu para orar e vigiar, ele pediu coisas que nos pareciam simples de fazer. Mas são simples de fazer quando a gente entende o como fazer. Bom, orar é elevar nosso pensamento a Deus. E devemos fazer isso com o coração. Tenho aulinhas para trás aí que nossos evangelizadores aqui do Jefa fizeram, que fala sobre a oração e a prece, como orar. Então eu convido vocês a darem uma olhada lá nessas aulinhas, tá lá na nossa playlist, tá bom? Se você entrar por esse link aí no YouTube, você consegue também acessar o nosso canal. E aí, lá você vai ter acesso a todas as aulinhas anteriores. Beleza? Então, dá uma olhada lá na oração. Certinho? Bom, e a outra palavrinha, que é o tema da nossa aulinha de hoje, é o vigiar. Bom, e o que é o vigiar? Bom, se orar é elevar o nosso pensamento a Deus, o vigiar seria o quê? Bom, o vigiar, por sua vez, trata-se de manter a atenção sobre o que pensamos e como agimos, procurando não cair em tentação. Então veja só, orar é levar o nosso pensamento a Deus. Só que esse pensamento tem que ser vigiado, pois se nós estamos pensando de forma errônea ou incorreta, nós estaríamos caindo em tentação. Então, por isso ele nos pediu para vigiar e orar. Tá certo? E Jesus também nos trouxe, né, junto com os seus discípulos, uma historinha, é uma parábola. E essa parábola fala sobre o servo vigilante. Bom, pega a sua Bíblia lá, que você vai ver que tem 3 passagens nessa Bíblia, no nosso Evangelho de Jesus, que traz sobre esse servo vigilante. Que está lá em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 45 a 51, e também em Marcos, no capítulo 13, no
versículos de 33 a 37. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 42 a 48. Bom, e lá diz assim, como de sempre, né? Jesus sempre tinha muitos seguidores e todos ficavam à sua volta para aprender o que ele tinha a ensinar. E certa feita, ele disse que naquela época, né, os donos de terras, os comerciantes e os senhores que tinham grandes posses tinham suas casas guardadas por pessoas que estavam sempre atentas nas suas guaritas. Pois é, galerinha, naquela época não tinha câmera e nem cerca elétrica. Alguém tinha que fazer a vigilância da casa. Não existia vigilância eletrônica. Então, os senhores de grandes posses, eles contratavam servos para que eles vigiassem as suas casas, como você pode ver aí na figurinha. Bom, então tá. O que era a função desse servo? Eles tinham que olhar para todos os lados, sem se descuidar. Eles protegiam as propriedades de ladrões, malfeitores, e eles as protegiam durante o dia e à noite. E também abriam as portas para receber as pessoas que precisavam entrar naquela casa. E essas pessoas que faziam essa vigilância e abriam as portas é que eram dado o nome de servos. Correto? Bom, pois bem, quando o servo ele era um servo bom e responsável, ele jamais abandonava seu posto, nem se descuidava das recomendações do seu patrão ou do seu senhor. Bom, ele também era uma pessoa querida e recebia vários benefícios pela sua dedicação a esse trabalho de vigilância. Ele era convidado a sentar-se na mesa e recebia excelentes refeições. Bom, e essa era a convivência do servo com o seu patrão. Só que também existia servos descuidados e invigilantes, que dormiam ou saíam do seu posto, abusavam do seu poder e, maltratando os outros servos, bebia e comia sem moderação, com até falta de educação, pensando que o patrão nunca iria descobrir, pois afinal de contas ele estava ausente. Pois é, galerinha. Só que infelizmente, quando menos se espera, seu senhor chegava e o encontrava embriagado e fazendo coisas erradas. E assim ele era dispensado e castigado com açoites, sofrendo as suas fraquezas. Pois é, essa é a parábola do servo vigilante. Bom, e o que Jesus quis nos dizer com isso? Porque, afinal de contas, tinham que olhar para todos os lados, né? Eram as funções do servo, olhar para todos os lados, sem se descuidar, e protegiam as propriedades dos ladrões e dos malfeitores, durante o dia e durante a noite. Bom, o significado dessa parábola vem da seguinte forma. Os ladrões, eles representam os nossos maus pensamentos, a inveja, a mentira, a raiva, o desrespeito, a vontade de destruir e fazer o que é errado. Tudo isso é o que os ladrões representam, os ladrões e os malfeitores. O servo descuidado e invigilante que dormia e saía do seu posto e abusava do seu poder, ele representa nada mais, nada menos do que a preguiça, esse desrespeito, essa indisciplina, a falta de responsabilidade. Estes defeitos é que nos tornam invigilantes. Bom,
Aí você me pergunta, pô, tio Vitor, então como é que eu faço para poder ser um bom vigilante, né? Como que eu faço para vigiar? Bom, primeiro, olha aí na sua tela. No primeiro tópico diz assim: vigiar o pensamento quer dizer mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e para toda a humanidade, evitando assim colaborar com o acréscimo das ansiedades que envolve tantas pessoas nos dias atuais. Outra coisa que nós podemos fazer para poder sermos bons vigilantes é vigiar as nossas palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, mas como também prejudicar ao próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Pois bem, se a nossa fala é um dom, por que nós vamos usar o dom da fala para denegrir as outras pessoas? Por que não usarmos essas palavras, para exaltar as pessoas, incentivá-las, não é verdade? Aí estaríamos sendo vigilantes com a nossa palavra, com a nossa língua, né? Com o nosso dom. Bom, outra coisa que podemos fazer para sermos vigilantes é vigiar as nossas próprias ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, no auxílio aos necessitados. Pare para pensar como que nós estamos agindo em determinadas situações. Se essas atitudes suas não estão no seu pensamento de forma a ir de encontro ao bem, então é bem capaz que essa sua ação não está sendo legal. Então vamos vigiar as nossas atitudes e as nossas ações, beleza? E outra coisa que podemos fazer também para sermos bons vigilantes é estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos das ilusões e das imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, de amar, de ajudar e de servir sempre em nome de Jesus e em favor da nossa própria felicidade espiritual. Viu? Não é tão difícil. O problema é que às vezes a gente se esquece de vigiar. Então, sempre que você se esquecer, entre em oração, que assim a espiritualidade vai estar sempre te ajudando a ser um bom vigilante. Porque aquele que clama em oração sempre obtém a resposta do alto. Tá certo? Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é ser vigilante. E espero também que vocês olhem lá na Bíblia de vocês o que diz essa parábola do servo vigilante. Bom, galerinha, vamos terminar então? Para encerrar, prece final, né não? Convido a todos a serenar os nossos corações. Vamos fechar os olhos. Prece de André Luiz. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor e a descrença em fé viva. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aulinha, tá bom? Valeu, tchau, tchau!